A pós-graduação ela foi difícil, né? Mas ela trouxe de forma prática ferramentas para eu fazer uma mudança efetiva em sala de aula. Aliás, não só eu, qualquer professor, e aí você tem instrumentos, você tem ferramentas para você trabalhar de forma até desplugada. Então, isso é muito bacana, né? Nós tivemos, inclusive, matérias falando sobre isso, quer dizer, trabalhar com ferramentas plugadas, desplugadas. E aí, uma grande saída que eu vejo para a minha prática educacional, pedagógica, é justamente ter o coelho na manga em qualquer situação. Eu já fazia isso na faculdade, e aí aprendi a fazer isso de forma muito melhor na pós-graduação. Ou seja, se tem o computador funcionando, ótimo. Se não tem o computador funcionando, eu também tenho a possibilidade de trabalhar com atividades desplugadas e que não vai perder em nada a qualidade. Então, a pós-graduação, ela me ajudou a ver isso de forma mais efetiva. Então, a gente começa a perceber essa discrepância na pós-graduação. Até na forma como a gente dialoga com os professores. A pós-graduação da Dígitos, ela me instrumentalizou a não ser pego de surpresa. Então, essa mudança aconteceu mais em termos de instrumentalização. Eu sempre acreditei e acredito ainda, que a educação de qualidade, ela pode ser oferecida por uma instituição pública e pode ser oferecida para qualquer pessoa, seja com alguma dificuldade, seja especial ou não, se a turma é pequena, se a turma é grande. O meu fazer pedagógico, ele melhorou, eu já fazia isso, mas melhorou com a pós-graduação. Espero que tenha aí a pós da pós, né? Não digo mestrado, que eu nem estou pensando em mestrado. Eu penso, assim, em instrumentalizar ainda mais o profissional de educação. Eu me vejo comprometido. Tanto é que a educação empreendedora que o Sebrae coloca, né, que o Dígitos também trabalha muito bem isso, o que eu vi? É que dá instrumentos para você, inclusive, ir para outras áreas, para você ganhar dinheiro com outras áreas, para você desenvolver atividades que vão te dar, daqui a alguns anos eu me aposento, mas eu já estou pensando como é que eu vou utilizar esses instrumentos para ganhar dinheiro depois. Então, assim, eu vejo que esse programa da Dígitos, né, esse modelo de aprendizagem, ele é capaz de transformar uma educação de verdade. Eu apliquei todas as atividades em sala de aula com os estudantes, e o que eu vi de diferencial que é justamente o protagonista não sou eu, é o estudante. Eu tive que pegar as ferramentas, me apropriar das ferramentas, colocar essas ferramentas junto com os estudantes e os estudantes experimentar também as ferramentas. Facilitou a minha sala de aula, mas não foi simples, não foi fácil, né? Facilitou em que sentido? Em que eu posso ter várias ferramentas utilizando com estudantes diferentes. Eu não tenho a mesma ferramenta para uma turma. De repente, uma turma eu tenho que utilizar uma ferramenta, porque eles reagiram melhor àquela ferramenta. Teve turmas que eu tive que utilizar outra ferramenta, porque eles reagiram melhor a outra ferramenta. Né? Por exemplo, eu tive turmas de 4º ano e 5º ano que acharam maravilhosa a inteligência artificial, né, que gostaram muito, mas eu tive estudante, por exemplo, 1º ano, 2º ano, que não dava para utilizar a inteligência artificial, eu tive que utilizar, por exemplo, outras ferramentas, tive que utilizar alguma ferramenta de um desenho, ou então tive que utilizar alguma ferramenta de criar histórias em quadrinhos, que às vezes cada ferramenta não dá para você utilizar para todas as turmas de 5º, ou todas as turmas de 4º ano, ou todas as turmas de 3º ano, ou todas as turmas de 2º ano, ou todas as turmas de 1º ano. Às vezes tem turma até pela própria
a procedência da turma, né, o histórico da turma, a vivência de cada estudante da turma, uma ferramenta se funciona melhor e outra não funciona tão bem. Antes de fazer a pós, os estudantes já amavam o laboratório de informática, tanto que eles brigam, por exemplo, se eu tiro algum abono, eles brigam, eles me perguntam, por que o senhor tirou abono? Por que o senhor faltou nesse dia? Entendeu? Eles me cobram isso. E quando eu comecei a pós, eu procurei utilizar tudo o que eu aprendia na pós em sala de aula, em benefício do estudante e em meu benefício também. Porque todo mundo tem que ser beneficiado nessa história, né? O professor que vai melhorando a sua prática pedagógica e o estudante que vai melhorando a visão da prática pedagógica do professor que está ali dentro, no caso sou eu, e também da própria experiência de laboratório de informática, nesse caso. Então, eles amaram todas as atividades. Agora, por exemplo, o que eu vi no reflexo? Quando nós tivemos, por exemplo, uma pesquisa da BNCC, que nós tivemos uma professora maravilhosa, que nós fizemos também esse trabalho com ela, os pais foram envolvidos porque eu pedi uma pesquisa junto também aos pais. Os estudantes pegaram os cadernos, iam perguntar para os pais, né, as habilidades, as competências que eles achavam que deveriam ter, o que eles entendiam sobre aquelas habilidades, competências, o que o estudante entendia sobre aquelas habilidades e aquelas competências. Isso tudo foi muito novo para eles, e eles amaram fazer esse tipo de coisa, tanto que eles pediram para fazer pesquisa de novo. Eles amaram essa linha de pesquisa. Outra coisa que eles amaram também foi quando nós trabalhamos com a inteligência artificial. E aí alguns pais vieram me perguntar se era seguro, né, utilizar a inteligência artificial, porque se eu falasse que era seguro, eles acreditavam na minha palavra. Se eu falasse que não era seguro, né, se eu tivesse uma visão errada de que não, inteligência artificial é algo maléfico, vai prejudicar, vai tomar o seu emprego. Não, eu não fui por esse viés, eu fui por um outro viés. O viés de que a gente aprende a utilizar um instrumento e a gente tira o melhor benefício daquele instrumento ou não, depende da pessoa. Então, assim, muitos pais me procuraram perguntando se eu utilizei a Luzia, depois eu fui para o ChatGPT, o Gemini eu fiz também pelo Gemini, mas a Luzia eu vi que se encaixava melhor para estudantes de terceiro ano, que foi o que eu utilizei. Isso foi uma atividade muito positiva. Outra atividade positiva foi porque eu trabalho com jogos, então eu utilizo jogos para desenvolvimento de inteligência. Então, a gente trabalha com que tipo de competência que esse jogo está desenvolvendo, que tipo de habilidade que esse jogo está desenvolvendo. E aí, a gente faz competições. Então, a gente tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E os estudantes se sentiam motivados a continuar, né, as atividades com os jogos e o papel do jogo nisso. Quer dizer, aí entrou habilidade, competência, o meu papel enquanto docente, a visão que eu tinha, a gamificação, que eu tive que pegar jogos X e ter que adaptar jogos X ou Y para a realidade de cada turma. E aí nós culminamos o final vamos dizer assim, do projeto. A gente tem na escola uma atividade que está no PPP, que é o The Voice Kids, né? Não tem aquele programa da Globo, The Voice? Pois é, a gente tem o The Voice, só que quem participa do The Voice são os professores que apresentam, e aí eu fiz o inverso. Eu peguei um momento desse The Voice e nós fomos trabalhar com o cosplay, que é uma realidade geek, né? Que é uma realidade que os estudantes amam. Se fantasiar, entender por que aquele personagem faz isso ou faz aquilo e age daquela forma, né? Despertar a criatividade, despertar o lúdico. Então, assim, eu tive estudantes me falando que, tio Peter, eu não dormi antes do dia da apresentação do cosplay, porque eu fui buscar a minha fantasia em tal lugar com a minha mãe, quer dizer, então a família também foi se envolvendo.
E quem não podia ter fantasia, eu expliquei, você pode criar a sua fantasia, você não está preso numa criação. O cosplay, você tem a liberdade de criar a sua fantasia. Tiveram estudantes que criaram a fantasia, e aí nós premiamos esses estudantes com primeiro, segundo, terceiro lugar, e foram quase todas, foram todas as turmas do quarto e quinto ano, tirando uma turma só do quarto ano, mas todas as outras turmas participaram. Então, eles se sentiram muito envolvidos no processo, eles amaram o processo, tanto que eu vou continuar no ano que vem com essa atividade do cosplay. Eu já trabalhava o cosplay, mas aí eu melhorei o cosplay com as ferramentas que eu aprendi na pós-graduação. No momento em que eu estava vivendo, eu queria uma pós que fizesse uma diferença, que não fosse uma pós voltada apenas para a área teórica. Eu queria uma pós que fosse voltada para a área teórica, mas muito mais prática. E aí, quando eu encontrei essa pós, eu lutei para conseguir, passei por momentos difíceis, mas graças a Deus deu tudo certo. Após, se tivesse que fazer de novo, faria de novo. Por isso que eu adoraria ter a pós da pós, mas não o mestrado, mas a continuação desse trabalho tão bacana que a Dígitos faz junto ao Sebrae. E eu indico para quem puder ter essa oportunidade para melhorar, ampliar horizontes, ampliar a capacidade de raciocínio, de interação, de engajamento com os estudantes. Eu me senti muito engajado, né? O meu trabalho final do projeto integrador, eu fiz um apanhado de tudo que eu fui fazendo ao longo do ano, e foi muito bacana que no final eu falei, gente, olha o tanto de coisas que eu produzi, só que a gente não tem essa visão, às vezes, trabalhando no dia a dia, você não tem essa visão, olha o que eu estou produzindo, olha o que eu estou produzindo, mas quando você pega isso, quantifica, coloca fotos, coloca vídeo, coloca áudio, coloca a sua vivência e coloca isso por escrito, você percebe o quanto que você progrediu. Então, assim, essa pós, para mim, foi completamente maravilhosa, muito boa mesmo, mas o que eu fico muito impressionado é a capacidade das pessoas da pós de quererem oferecer o melhor. Então, isso foi um presente grandioso. E uma outra coisa que me ajudou muito é assim, os professores da pós têm o pé no chão, né? Então, eu gosto disso, professores que têm os pés no chão, que não ficam só na teoria, mas que vão para a prática dos problemas e resolvem os problemas na prática, sem ficar reclamando, mas porque o governo, porque a comunidade, porque isso, né? Eu gosto de resolver o problema. Depois a gente pensa, porque governo vai ser sempre governo, comunidade vai ser sempre comunidade, né? Estudante vai ser sempre estudante, mas se a gente faz um diferencial, e eu percebo que eu fiz um diferencial com os estudantes, tanto que eles estavam me questionando antes, nesses últimos dias, perguntando, o senhor vai continuar no laboratório, professor? Eu falei, não, eu continuo no laboratório. Então, após, ela me deu subsídios para, inclusive, pensar em modelos de negócios, como ganhar dinheiro, né, com isso, com essas ferramentas, e continuar nessa linha, porque está certo, esse caminho é o que vai fazer uma diferença. Se a gente quer uma educação melhor, empreendedora, tem que ser por esse viés aí, empreendimento, empreender. Não é ver, né? Teve uma das matérias que a gente discutiu, falando que não é ver educação como algo mercantilista, mas essa é uma realidade, o mercado está aí, o mercado exige que o estudante faça provas, o mercado exige que o estudante ele passe por situações difíceis, que ele passe por competições. Então, por que a gente não vai trabalhar isso de forma em sala de aula, para quando ele chegar no mercado de trabalho, ele já está melhor preparado para isso? Como vocês pensaram e como foi desenvolvido, esse modelo dá certo. Dá certo. Nós tivemos um excelente coordenador, o nosso coordenador de pós é maravilhoso. Jonas. O Jonas, ele é muito bom mesmo. E os professores, né, e a equipe que está aí auxiliando, ajudando, eu gostei muito mesmo.